é seu nome? Buenos días, obispo. Mi nombre es María Azucena Basabe. Senhora Maria, quais eram as situações ou a situação injusta que você estava vivendo? Mire, señor obispo, fueron muchas. La principal fue que el maligno vino a robar mi sanidad. Ese fue el problema. Tuve un accidente y tuve problemas de salud, al grado que tomaba 23 pastillas al día, máximo, de 18 a 23. No simplemente eso, empecé a fumar, estaba en el vicio del cigarro y empecé a tomar. Empecé a mezclar las pastillas con el alcohol y empecé con vino de mesa, una copita, después otra copita, al grado que era botella y media todos los días con el medicamento. Claro que esto tuvo problemas en mi matrimonio. Mi esposo pues se fastidió, yo con mis dolores no tenía intimidad con él y eso orilló que él se fuera a tener dos amantes. Dos amantes. Ou seja, você enferma e ele foi Con buscar dos amantes. dos amantes. Claro que esto llegó a que él se fue de la casa, entonces empeoraron las cosas. Yo tuve que buscar dos trabajos enferma, tuve que buscar dos trabajos para poder sostener a mis hijos. Tenía un niño de 1 año, de 7 y como de 14. Entonces me puse a trabajar, pero no alcanzaba, o pagaba la casa o les daba de comer a los niños y los biles. Entonces tomé la decisión de dejar de pagar la casa. Tenía más de 1 año que no la pagaba, tenía insomnio y un día en la noche miré el programa de la Universal, miré y dije, bueno, voy a probar. La segunda vez que miré dije, bueno, voy a probar, ya probé con brujos, no pasa nada, voy a probar, no pierdo nada con probar. Y desde el primer día que yo llegué a la iglesia, yo sentí un cambio. Por fin, después de varios años, 5 o 6 años, pude dormir tranquila, a gusto. A la semana Dios hizo justicia en quitarme el vicio del cigarro. A las 2 semanas, otra justicia que me hizo mi Jesús en quitarme el vicio del alcohol. Me quitó las enfermedades, dejé de tomar pastillas. Como? Yo llegué al grado de que me dijeron que yo tenía mínimo 2 cirugías que hacerme en la espina dorsal para poder caminar, porque yo casi no caminaba. Mi problema era, yo tenía en ese entonces 28 años y mi problema era de una persona de más de 60 años. Entonces que yo necesitaba cirugía urgentemente, pero no. Yo dejé pasar el tiempo y como 5 años después miré lo de la iglesia y vine. Y aquí fui sanada. Aquí, vean. Caminando. Sanada, sim? Como que você isso para ser sanada? Mire, hubo un propósito que teníamos que hacer de la justicia para que quitáramos las injusticias. Yo me lancé y dije, mi Dios, yo quiero justicia, yo te pongo mi vida en tus manos y tienes que hacer justicia. Entonces eso fue un domingo que hice mi voto. Mi esposo tenía 3 meses. Nosotros ya teníamos más de 2 años separados. Y la peor humillación era que iba a levantar a los niños, pero con las mujeres afuera de mi casa. Ele ia a sua casa para agarrar os hijos e as amantes afuera? Sí, señor. Yo ya no vivía con él, pero de todos modos esta es una humillación. Claro. Le duele, porque a mí me dolía. Mis niños se iban y yo me ponía a llorar, pero dije, mi Dios, yo no acepto esta injusticia y que mi esposo ande con otras mujeres. Él es mi esposo, es el padre de mis hijos y tiene que regresar. Yo hice mi voto el domingo. Mi esposo me llamó que quería ver a los niños. Saliendo de la iglesia lo llevé a los niños. Regresé a la iglesia y en la noche oré. Le dije, Señor, si mi esposo no es feliz con la mujer que está, regrésamelo. Haz justicia ahí. Y él hizo justicia. Eso fue el domingo. Para el martes en la madrugada mi esposo y yo estaba en la casa. Domingo usted hizo el voto, cumpliu com su voto. Martes su esposo regresó. Así es. Entonces, yo desde que llegué a la iglesia, yo miré que la importancia para solucionar nuestros problemas es venir en el altar. El demonio se levanta, mas yo sé que con el poder de mi Dios, él viene y le apachorra la cabeza al chamuco. Esa fue otra injusticia. Otra injusticia que me dolió mucho fue que yo estaba embarazada cuando me di cuenta que mi hijo, el mayor, estaba en la high school y por amistades él empezaba en la drogadicción con la marihuana. Entonces yo dije, mi Dios, esto no es justo. Estaba ya por días por aliviarme, ¿verdad? En el último mes de mi embarazo llegó
sacrificar en el altar y yo dije, yo me lanzo con todo. Pero yo me hinqué en el altar. Yo le pedí permiso al pastor así, a punto de aliviarme, me hinqué. Le clamé a Dios, dije, mi Dios, tienes que hacer justicia porque yo no acepto que mi hijo esté en las drogas. Empieza, más él va a salir en el nombre de Jesús. Oré, determiné y Dios hizo justicia. Mi hijo está firme en la iglesia, está trabajando, es un hombre de Dios. Cambiado. Sí, Señor. Sin drogas. Sin drogas, gracias a Dios. Su marido. Mi esposo regresó, le digo regresó, está liberado del alcohol, sigue en la fe, está en la iglesia. ¿Está en la iglesia? Sí, 5 años. Desde que él regresó, que fue el 24 de diciembre del 2010, él está firme en la iglesia, en la lucha, buscando, y aquí está, liberado del vicio. Y de drogas, él no quiere aceptar más. Yo sé que él andaba también en drogas. Restaurou sua marido. Foi curada primeiro. Foi curada. Sí, Señor. Deus hizo justiça. Justicia en mi Hizo sanidad, justiça em seu matrimônio. en mi matrimonio. Restaurou. Restauró. Sacou seu hijo de la droga. Así es, Señor. Cambiou todo. Sí, Señor. Y como le digo que estaba a punto de perder la casa, también una señora de la iglesia que era real estate me decía, María, vende tu casa, tú la vas a perder antes de que te la quiten y te hagan un foreclosure, mejor darle un short sale. Yo le decía, no, porque yo sé el poder de mi Dios y te voy a demostrar que el poder de Dios es grande. Yo voy al altar y hago que descienda Dios. Eso fue en diciembre. Para enero salió la modificación de pagar 2,800 sin pagar taxes, nomás lo del pago de la casa eran 2,800 y Dios me dejó el pago en 740. Não perdeu a casa. No perdí la casa y todavía 740 es el pago de la casa. Es un condominio de 4 recámaras, 2 baños y medio, 2 pisos. A essa aqui. Eso, Señor. Amém. 4 recâmaras. 4 recámaras, 2 baños y medio, 2 pisos. Deus lhe bendiga, digam graças a Deus. En el livro de Gênesis, capítulo 18, habla de uma situação injusta. Quando Abraão, ele se apresentou delante de Deus, de uma maneira assim, atrevida, de uma maneira ousada. Le vou dizer uma coisa e eu quero que você la guarde em seu coração. Por favor, me ponga atenção. Não converse a hora. Fique-se, por favor, em lo que eu lhe vou dizer. Quando nós outros andamos em la justiça, quando nós outros lutamos para agradar a Deus, para viver com Deus uma vida íntegra, límpia. Eu hago um esforço, não sou perfeito, não sou perfeito. Tenho errores. Todos temos, não é verdade? Todos temos falhos. Mas, sin embargo, eu tenho obedecido a palavra de Deus. Eu tenho andado com Ele. Eu tenho sido fiel a Ele em meus dízimos. Tenho sido fiel a minha esposa, a meu marido. Tenho sido um bom padre, uma boa madre. Tenho sido um bom amigo. Tenho procurado fazer as coisas corretamente. Tenho sido um bom trabalhador, um bom funcionário, um bom patrão. Tenho andado dentro de um patrão de fidelidade, de integridade. Quando a pessoa ela tem esse tipo de vida, ela tem um direito ante Deus. Ela tem um direito, Deus lhe dá um direito, porque Deus me cobra justiça. Ele me cobra que eu seja justo. Ele me cobra que eu viva em santidade. Ele me cobra que eu ande recto, ou não é verdade? Deus não cobra isso de nós outros? Ele não exige isso de nós outros? Sim ou não? Então, se da mesma maneira, eu, quando hago as coisas que a Ele lhe agradam, eu também tenho o direito de cobrar de Ele. Eu tenho o direito de exigir de Ele. Quizás isso para você seja muito agressivo, porque você está acostumado com uma fé religiosa, que a fé religiosa lhe ensina a resignar-se,
lhe ensina a conformar-se. Mas sabe por quê? Porque quem não anda correto não cobra. Imagine se você paga seus biles, sua conta de luz ao dia, e alguém vem na sua casa e lhe corta a luz. O que você vai fazer? O que você vai fazer? Você imediatamente, você vai cobrar. Ou você vai descer, bueno, nem modo. Você me cortou, é porque assim Deus quis. Somos mansos, mas não somos mensos. É verdade ou não é verdade? Então, com certeza, você querrá cobrar justiça, porque você está sendo o correto, você está cumprindo com seus deveres. Então, se isso lhe dá essa audácia, esse valor, para que você possa cobrar seus direitos. Assim és em relação a Deus. Quando eu sou uma pessoa fiel a Deus, quando eu venho para o altar e eu cumpro com Deus, eu sou uma pessoa de altar, como a senhora aprendeu. Então, se ela começou a entender que ela pode cobrar, que não é justo. Não é justo que meu marido ele ande com essas outras mulheres. Não é justo. Não é justo que eu tenha que viver essa vida miserável. Não é justo que eu venha perder minha casa. Não é justo que meu filho ande com droga. Não é justo. E por causa dessa fé, a persona, ela cobra. Ela cobra. Ela não se cadia. Ela não barra a cabeça. Não. A fé, ela me impulsa a lutar por lo que eu tenho direito. Amém? Está claro isso? Leia por favor comigo o que abrange isso. Capítulo 18, verso número 23. Verso número 23. E se acercou Abraão e digo a Deus, mira o que ele digo a Deus. Destruirás também ao justo com ele impio? Veja como ele falou com Deus. Tu vai destruir o justo com ele impio? Ou seja, tu vai tratar o justo como ele impio? Tu vai permitir que o justo sofra as mazelas, as desgraças que sofrem o impio? Mira lá a audácia. Mas por que ele tinha essa audácia? Por quê? Por quê? Porque ele era justo. Quem é justo quer justiça. Quem é justo cobra justiça. Quem é justo tem direitos. Quem não és, cadia e aceita. Mas quem é justo cobra. Ele estava falando com Deus. Com Deus. Destruirás também ao justo com ele impio? Quizá haja 50 justos dentro da cidade. Destruirás também e não perdonarás ao lugar por amor dos 50 justos que estão dentro dele? Lejos de ti el hacer tal que hagas morir ao justo com ele impio, e que se o justo tratado como ele impio, nunca tal hagas. El juez de toda a terra não há de hacer lo que é justo. Então respondeu o Senhor: se hallare em Sodoma 50 justos dentro da cidade, perdonarei a todo este lugar por amor a eles.
Amém? Eu não sei se você consegue visualizar a maneira como Abraão, ele se relacionava com Deus. Se houver 50 justos, tu destruirás a cidade, nunca haga tal coisa. Tu vai destruir o justo com ele impio, e o juiz de toda a terra não vai a ser justo. Mira aqui, ele estava falando com Deus. Às vezes quando nós outros oramos como oramos, muita gente diz assim: eu não tenho valor de orar como eles oram, não. Não falar com Deus assim, não. Sabe por que você não habla? Porque você não é justo. Porque você não está sendo justo. Porque você não está andando com Deus recto. Porque se você anda recto, você vai cobrar justiça. Amém, gente? Por que ela cobrou justiça? Por que essa senhora vindo ao altar e dobrou a rodilha e disse: Deus, não é justo. Não é justo. Por que ela hizo isso? Porque ela estava sendo justa com Deus. Então, se quem é justo cobra justiça. Amém? Aí ele disse mais assim: e Abraão replicou e disse: e aqui a hora que he começado a falar com mi Senhor, aunque sou polvo e ceniza, quizás faltarão de 50 justos 5. Destruirá por aqueles 5 toda a cidade? E digo: não la destruirei, se hallare de 45. E volveu a falar e digo: quizá se hallarem a de 40. E respondeu: não lo haré por amor de los 40. E digo: não se enoje agora, mi Senhor, se hablare, quizás se hallarão a de 30. E Deus respondeu: não lo haré se hallare a de 30. E digo: e aqui a hora que he empreendido el hablar a mi Senhor, quizás se hallarão a de 20. Não lo destruiré, respondeu, por amor a los 20. E volviu a dizer: não se enoje agora, mi Senhor, se hablarem solamente uma vez, quizás se hallarão a de 10. Não la destruiré, respondeu, por amor a los 10. E o Senhor se foi, luego que Abraão acabou de quê? De hablar. Mira-me a mim, por favor. Você vê como a pessoa que é justa, ela queda. E Deus solo se foi quando Abraão terminou de hablar. Mas o bispo, Sodoma foi destruída. Foi. Porque não havia nem 10 justos. E como Abraão só falou de 10, Deus destruiu. Porque se Abraão dijera: Senhor, se houver uno, Deus não hubiera destruído. Porque o único justo que havia era o sobrinho de Abraão. E Deus, por amor a Abraão, salvou a seu sobrinho e ele não foi destruído. Amém, gente? Então, se você vê que se você é uma pessoa justa com Deus, você salva seu matrimônio. Pelear com seu marido não vai resolver. Gritar, insultar, ameaçar, pagar com a mesma moneda. Eu vou pagar com o mesmo. Ele me engana, eu vou enganar. Ela me engana, eu vou enganar. Isso não funciona. Não funciona. Isso não hace venir justiça. Gritar com seu filho, ameaçar, metê-lo em uma clínica, não lo vai cambiar. Não hará justiça. Pelear com seu jefe, gritar com seu jefe, não hará que seu jefe lhe dê um puesto melhor ou um salário melhor. La justicia viene por la fe. Es nuestra fe lo que provoca la justicia de Deus. Amém? Quem me ha compreendido? Compreendeu? Eu quero fazer uma oração por você que está aqui. E você disse assim: ô bispo, eu quero ver justiça em minha vida. Eu quero que Deus haga justiça, porque eu vivo na situação injusta. Eu vim nesse país, ô bispo, para vencer e não venço. Estou na miséria, estou vivendo mal, comendo mal.
estou dormindo no piso, ganho na miséria, não me pagam. O bispo, não é justo, eu trabalho muito, não é justo que eu trabalhe tanto e vivo na vida tão precária, como lá a senhora que digo, que não havia nem para pagar lá, ou comia, ou pagava lá a casa, ou não dava para ser os dois, uma coisa ou outra, e muita gente vive assim, ou uma coisa ou outra, porque não alcança, e ela trabalha, mas isso não é justo, não é justo.